tu já tens o canal, porra, o tempo passa depressa, já para aí desde 2017 ou a inícios de 2018, não é? Sim, exatamente, final de 2017, acho eu. Quer dizer, o canal aquele já o tenho. Eu quando o fiz foi para meter trailers, não é? Não, estou a dizer, sim, não estou a dizer os vídeos regulares como Sim, fazes sim. agora sobre temas e pá, deixa-me antes de mais dar-te os parabéns porque de facto é um trabalho Muito do obrigado. caraças e está mesmo muito bem feito e já era preciso alguém em Portugal fazer algo assim. Muito obrigado, muito obrigado. Ainda bem que estás a gostar e que as pessoas estão a gostar do modo geral. O feedback tem sido surpreendentemente bom e pronto, é uma motivação, não é? Para continuar. Estavas-me a falar do feedback que o canal tem tido e houve vídeos de facto de ganhar um pico de audiência bastante grande. O que é que achas que originou isso? Porque eu acho que foi com o vídeo da legendagem que isso aconteceu pela primeira vez, não foi? Tiveste assim um pico muito grande de espectadores. Foi. Sem dúvida. Aliás, esse foi o meu primeiro vídeo e ainda hoje é o. Não foi o segundo, minto. Foi o segundo vídeo e ainda hoje é o mais visto. Está agora em competição com um mais recente, mas sim, teve um impacto bastante importante. E é porque me perguntam, eu respondo a mesma coisa, que é, eu tento trazer aquilo que já se faz lá fora, mas sobre nós. Ou seja, é fácil ouvir falar de um filme americano ou de uma série americana, vais ao YouTube, 100, 150 vídeos só sobre isso. Sobre a nossa cultura pop, não tens muita coisa e é basicamente isso que eu tento fazer. Tento fazer vídeos em que falo um pouco do que se faz por cá, por Portugal e assim. Não só, não é? Eu também falo de coisas americanas, mas Sim, falaste já de algumas séries, mas também há algumas de um ponto de vista muito português, como por exemplo a questão do Dragon Ball sim. e do impacto que teve cá, não tanto por causa do Dragon Ball em si, mas mais por causa da dobragem. O que é que te levou a dar o primeiro passo para isso, além dessa intenção? Qual é que foi o motivo para arrancares com isto? E já agora diz-me em média quanto tempo é que tu demoras a fazer um dos teus vídeos? Em média demoro cerca de 5 dias, por aí, uma semana. Sem contar com a parte da pesquisa. A parte da pesquisa é vou pensando, não é? Às vezes pode levar meses. Tenho uma ideia, mas não sei ainda de que maneira é que hei de pegar nela. E isso às vezes demora meses até descobrir. Mas quando o descubro e começo a escrever, demora para aí 5 dias, uma semana, por aí mais ou menos. Desde a gravação do áudio, que é a primeira coisa, e depois pronto, a pintar o áudio, digamos assim. Normalmente nós quando estas coisas começam quando nós estamos fascinados com um determinado formato, com uma determinada coisa, né? Então houve uma altura em que eu via muitos vídeos deste género no YouTube, mas americanos, né? Havia o Nerdwriter, por exemplo, deves conhecer. Ou os vídeos da Vox, que eu no início comecei muito por esse formato, assim, uma espécie de infografia. Então, e sempre me apetecia, eu queria fazer isto, mas não sei como. Então, uma vez estava a ver o Rick and Morty na Netflix e comentei no Facebook algo do género: esta legendagem é do caraças, parabéns à pessoa que está a legendar. Se o conhecerem, deem-lhe os meus parabéns. Então aquilo, e meti um frame assim com uma. Pronto, um momento de. Sim, uma daquelas citações da já clássica legendagem à Sim. Netflix, E sim. aquilo tornou lá as minhas ligações no YouTube, aquilo pronto, correu as ligações e chegou de facto a uma pessoa que conhecia a pessoa que legendava e deu-me o contacto. Pronto, deu-me o contacto, eu não sabia o que fazer com aquilo, pronto, o que eu disse foi assim da boca para fora, não é? Dei-lhe os parabéns, gostava de falar com ela, mas não sabia mesmo o que fazer com aquele contacto. Depois lembrei-me, olha, isto pode ser uma boa oportunidade para fazer um daqueles vídeos que eu sempre quis fazer e convidei-a para uma entrevista, também por Skype, e gravei a entrevista e pronto, e foi daí que surgiu o meu primeiro vídeo, aquele da transcriação do Rick and Morty, e a partir daí tentei pegar exatamente naquilo que esteve na base desse vídeo, que foi uma coisa portuguesa,
e tentar explorá-la de alguma maneira. E depois lembrei-me da legendagem. De facto, é uma pergunta que muitas pessoas se podem fazer, mas que talvez não saibam a resposta, porque é que nós legendamos. E aqui ao lado, em Espanha, por exemplo, dobram tudo. Exatamente. E fui pesquisar sobre isso e cheguei àquela conclusão. E devo-te dizer que já em várias situações, quando as pessoas me perguntam porque é que nós preferimos a legendagem em vez da dobragem, eu mando-lhes o teu vídeo, porque é mesmo aquilo que tu estavas a dizer. Tu lá fora tens tantos exemplos de vídeos sobre tudo e mais alguma coisa, e cá, como está tudo por fazer, encontrar alguém que faz um vídeo tão bem feito e tão conciso sobre aquele tema, pá, de repente torna-se muito mais fácil de, pronto, explorar o tema, que não é muito abordado cá em Portugal, não é? Como muita coisa. Sim, já agradeço as partilhas, né? Que é sempre importante. Não, é porque eu acho de facto, não sei se tu concordas comigo, mas o YouTube de facto é uma plataforma tão forte e vai-se lá saber porquê. Não sei se é só da pequenez do país, mas é muito difícil fazer e ter sucesso com algum projeto no YouTube que não seja para menores de 12 anos ou dedicado a influencers de maquilhagem. Pois, sim, em Portugal ainda se está muito nessa onda. Começam a surgir algumas coisas. O problema é que também as pessoas não veem e depois desmotivam, não é? Ninguém gosta de trabalhar para o boneco. Não, claro, mas de facto alguns dos seus vídeos já têm tido bastante audiência. E já que estávamos a falar no YouTube, e eu estava a lembrar que a primeira vez que eu te conheci virtualmente foi graças ao teu blog, já ao teu dinossaurico blog, digamos assim, já tem uns anitos. E queria te perguntar como é que tu vês o blog hoje, porque estive há pouco a consultá-lo e de facto hoje em dia só o usas mais para partilhar os vídeos e já não tinha tanto a atividade, que é uma coisa que é normal, que tem acontecido com a maior parte dos blogs que existem, mas tu ainda sentes a necessidade de ir alimentando o blog, nem que seja só com, olhem, isso é mais um vídeo. Sim, claro, até porque o meu blog é uma espécie, eu já o tenho há mais de 15 anos, eu nem fiz as contas, não é? Aquilo é uma espécie de filho que eu tenho, que não quero deixar morrer. Mas sim, aquilo que eu fazia no início, hoje em dia já não faz sentido fazer, não é? Porque o que as pessoas iam procurar ao meu blog agora tem no Facebook, né? Já nem tenho o hábito de ir a blogs, procurar opiniões e esse género, e trailers e essas coisas. Por isso, pronto, fui deixando um pouco de lado. Só que o blog tem aquela coisa que é muito mais interessante do que no Facebook, que é ter o arquivo muito mais conciso, não é? Tu vais procurar uma coisa de um determinado dia e encontras, do teu lado está ali. Se calhar no Facebook as coisas perdem-se um bocado. Sim, sem dúvida, sim. O blog é isso, eu às vezes encontro textos meus de 2004, não é? Tinha 18 anos, aquilo, coisas horríveis, e hoje em dia, valha-me Deus. Mas sim, mas isso é bom, é engraçado de maneira. Ou seja, tu preferes o Facebook só pelo facto de não se encontrarem as vergonhas que tu escreves daí a 10, 15 anos, é isso? Tem essa vantagem. Mas eu não prefiro o Facebook, por acaso. Eu nem sou muito ativo no Facebook. Sim. Mas pronto, é o que é, não é? O Facebook hoje em dia tem esse poder e matou um bocado os blogs, pelo menos os blogs do género do Cineblog. Sim, percebo o que queres dizer. Na altura chegou a haver um boom, não é? Houve uns 10 blogs, 15, 20, até havia prémios para blogs de cinema. Eu lembro-me desses prémios de blogs de cinema. Estavas a dizer que o blog surgiu há 15 anos e para mim, que eu na altura deveria ter, há 15 anos foi aqui, em 2005, teria 10 anos, ainda não estava tão a par do que se passava como agora estou. Como é que era, como é que tu vês, recordas essa altura em que era parecer uma coisa tão inovadora, não é? Criar um blog e ter um espaço ali no meio da internet para dares a tua visão do mundo. Como é que era essa sensação na altura? Eu lembro-me perfeitamente do dia em que criei o blog. Foi graças a uma rubrica que estava no curto-circuito. No curto-circuito em 2003. Foi em 2003, sim. Estava a ver no curto-circuito lá uma malta a falar: olha aqui esta nova tecnologia aos blogs, esta coisa espetacular, podemos fazer um site, é gratuito e temos a nossa voz. E de facto era uma coisa fascinante. E depois começar a escrever e começarem a aparecer as primeiras pessoas a comentar e criar-se esse espírito de comunidade
foi muito porreiro e recordo com bastante carinho essa altura. Ainda no outro dia estive a falar com um amigo que conheci nessa altura, que também tinha um blog e é da mesma opinião. Nós, no fundo, éramos uma espécie de youtubers, não é? Como são agora, só que na altura fazíamos o que podíamos com as ferramentas que tínhamos. Não eram tão espetaculares nem visualmente apelativas, mas era interessante. Sim, era o que havia, mas por outro lado também já era uma imensidão de informação a que se podia obter e de repente lá está. Eu acho que a primeira vez que tive um blog foi mais ou menos para aí 2 anos depois, foi para aí 2007 ou isso. E lembro-me que já também para mim havia essa sensação de repente tenho ali um espaço que é meu, não é? Isto sou eu e de repente há pessoas que podem estar interessadas ou não em ler. Mas de facto isso hoje em dia pronto, perdeu um pouco o sentido, faz parte dos tempos. Achas que algum dia o YouTube também vai ser ultrapassado por alguma outra coisa? É provável, se bem que já acho um bocado mais complicado, não é? Porque no início tínhamos os blogs, não é? Era o texto, depois veio os podcasts. Ainda me lembro do primeiro boom dos podcasts por volta de, foi que 2007, 2008. Sim, para aí, sim. Que era o som. E agora é o som e a imagem e o texto e há tudo junto. Ao nível tecnológico não sei o que é que pode ultrapassar o YouTube. Mas assim, pode cair em desgraça, não é? Por algum motivo. Mas até lá tu continuas com o teu canal Sim, sem dúvida. Tu com o canal já agora, já que também de cada vez que se fala no YouTube, fala-se no que se youtubers ganham alguma contrapartida com o canal, se tu em termos de visibilidade ou de alguma proposta de alguma coisa que tinha a ver com o cinema ou com o mercado de cinema em Portugal, se saíste beneficiado por causa do teu canal do YouTube com isso? Não, do canal do YouTube em específico não, mas eu do meu blog, por exemplo, tenho o típico ir a sessões de imprensa e esse género de coisas, não é? Que já tinha antes, mas o blog em si ainda não me deu nenhuma contrapartida nesse sentido. Tirando os cêntimos da publicidade, não é? Que são mínimos. Não dá para pagar sequer uma pastilha elástica. Não, de todo. Se eu dependesse daquilo, estava tramado. E diz-me uma coisa, já agora, como é que começou, esta é aquela pergunta clichê, mas já que estamos a falar de um tipo que faz vídeos de YouTube sobre cinema e não só, televisão também, e de um blog que se chama Cineblog, acho que faz um bocado de sentido de perguntar como é que se te lembras qual é que foi o primeiro filme que te fascinou na tua vida? Foi provavelmente, não foi provavelmente, foi de certeza, foi o Regresso ao Futuro. Isso eu guardo até hoje com bastante carinho. Mas, e depois ao longo da vida é engraçado. Às vezes as pessoas perguntam-me qual é o meu filme favorito. Mas acho que isso deve ser, pelo menos eu ponho isso noutros termos, que é, não tenho um filme favorito de sempre, mas tenho filmes que foram favoritos e que de alguma maneira mudaram a maneira que eu tinha de ver cinema. O Regresso ao Futuro foi o primeiro, não era aquele filme familiar dos anos 80, muito popular. Mas depois, uns anos mais tarde, descobri o Pulp Fiction, com aquela narrativa não linear, e vi, caraças, isto também se pode fazer, isto também é fascinante. Depois o David Lynch, e isto é uma coisa espetacular. E foi assim, foram pequenos filmes que foram uma espécie de marcos na maneira como eu vejo o cinema hoje em dia. Isso é assim que eu vejo. E hoje em dia é um bocadinho mais difícil descobrir novos, porque parece que já inventaram tudo o que há para inventar, não é? Quando uma pessoa anda aqui há tanto tempo a ver filmes. Sim, mas foste surpreendido por algum filme recentemente? Há alguma coisa que te fez pensar por breves segundos que ainda não inventaram tudo? Se que eu me lembro, não. Provavelmente, se calhar, mas não foi suficientemente memorável para eu. Olha, curiosamente, na televisão tenho tido experiências mais gratificantes nesse sentido, até. Quais séries é que têm fascinado já agora? Gosto daquelas séries tipo Legion, não sei se viste o Legion. Não vi o Legion, não. Não, que tem assim uma narrativa muito específica. Que eu também gostei bastante do BoJack, lá está, foi um dos meus últimos vídeos, até me levou a fazer. Exatamente. BoJack Horseman também anda muito à volta disso. Gosto de coisas que são criativas e que, por exemplo, o BoJack tem um episódio que foi um episódio muito bom, que eu lembro-me de me sentir assim meio arrepiado. Caraca, isto é tão bom, como é que é possível um desenho animado com este aspecto ter aqui um episódio tão bom? E curiosamente
tenho tido isso mais na televisão do que no cinema até. Ok. É um bocado triste, não é? Não, acho que acho que também faz parte da evolução, entre aspas, dos tempos. Mas de facto eu sou das pessoas que ainda não viu nada de BoJack Horseman e fiquei muito curioso depois também ao ver o teu vídeo sobre o assunto. Aquilo é muito bom. A primeira temporada é menos boa, não é? Pronto, é uma coisa. É um bocado aquilo que tu pensas que vai ser, mas depois na segunda, na terceira, na quarta, aquilo surpreende de episódio a episódio. Imagina, epá, é assim, é muito bom. A única, eu tento ver algumas séries, mas tenho um problema, sou um bocado preguiçoso e portanto desde há um ano que eu estou a ver Os Sopranos e ainda só vou na quarta temporada. Mas também vi entretanto uma série que não sei se tu conheces, que é o The Good Place. Sim. Que me surpreendeu porque apesar de ter também parecer algo mais do mesmo, depois acaba por não ser mais do mesmo. E de facto as séries têm esta capacidade, como tens mais tempo, não é? Tens mais tempo para desenvolver as coisas, de repente podes explorar caminhos que numa hora e meia ou 2 horas seriam impossíveis. Então e agora, quando tens toda esta atenção à volta das séries e todo o prestígio, entre aspas, que há à volta das séries, tens capacidade de fazer isso. E mais séries, além do Legion e do BoJack Horseman, já agora. The Place também foi muito bom. Já que falaste disso, também gostei bastante do último episódio. Foi bastante memorável. É que a série, só para não spoiler para quem não tenha visto, mas de facto a série a cada temporada conseguia de repente mudar o jogo de uma forma que para mim sempre foi surpreendente, e então o fim foi mesmo uma maneira bonita até de um bocado subverter o tema geral da série, não é? Foi. E o final fez todo o sentido e foi satisfatório, que é uma coisa muito rara em séries. Um final que seja satisfatório, totalmente satisfatório. Ando a ver recentemente também o Undone, falaste. O Undone é do mesmo criador do BoJack Horseman. É uma série da Amazon Prime, também assim bastante existencialista. Eu gosto muito desse. Vale a pena. Ainda não a vi toda, ainda só vi uns episódios. Ainda só tem uma temporada, mas está a valer a pena, sim. Até porque é feito em rotoscopia. Tem uma animação muito, muito caricata. Quer dizer, tem atores, mas depois os atores são animados. Não sei se conhece o estilo. Sei. É. Tipo o filme do Tintin, foi com essa técnica, não foi? Não é bem... É mais... Lembras-te de um do Keanu Reeves, o A Scanner Darkly? Sim. É assim essa técnica. Reconheces perfeitamente, só que é assim meio esquizofrénico. Ok, estou a perceber, ok. Fiquei curioso agora. E... Houve alguma série que te tenha... Estavas a dizer que o final da Good Place tinha sido satisfatório, e há alguma que tenha mesmo deixado mesmo lixado por o final ter sido uma valente bosta? São aquelas típicas, não é? O Your Mother e esses assim. Mas eu tento esquecer isso, até porque tento ver que o importante foi a viagem, não é? Por isso. É isso. Mesmo que o final da viagem seja uma merda, o importante foi a viagem. Tem bons momentos pelo meio que valeram a pena a viagem. Por isso, nas séries do final, pronto, não o valorizo muito por causa disso. Já sei que o mais provável é ficar desiludido, por isso. Olha. Exatamente. E houve um dos vídeos do teu canal que eu achei muita graça sobre a questão das novelas. Tu na tua vida deparaste-te com alguma novela que tenhas pensado, isto de facto está bom? Olha, portuguesas não. As portuguesas sei que é muito triste se me tiverem a ouvir, mas as portuguesas são todas muito óbvias, não é? Mas brasileiras, talvez. Olha, eu gostei bastante da Avenida Brasil, por exemplo, aqui há uns anos. Achei que era bastante... E está muito bem filmado aquilo. A malta no Brasil sabe o que está a fazer. Em Portugal é tripé, plano contra plano, aquilo não anda muito além disso. No Brasil não, a malta inova mesmo, tem técnicas cinematográficas nas novelas. Sim, é uma diferença de indústria e de país, não é? Quer dizer, porque o Brasil já tem um hábito tão grande de novela e de indústria de novela que põe-nos a um canto muito rapidamente. Sei que houve uma novela da TV que não vi, mas que soube que teve um daqueles finais tipo, a pessoa está internada e isto passa-se tudo na cabeça dela. Não era só uma pessoa, era o elenco todo.
Acho eu. Se é que estou a pensar, era o Belmonte, acho eu, que também na altura só me lembro de ler uma notícia qualquer a dizer que as pessoas estavam muito chateadas porque o final dizia que estava tudo O maluco. público-alvo claramente não iria gostar desse final, mas achei interessante terem arriscado isso, pelo menos. Mas devo dizer já agora aqui entre nós que para já ainda ninguém nos ouve, que eu há uns tempos fui participar num evento e depois fiquei sentado à mesa a jantar ao lado do Rui Vilhena, que escreveu muitas das novelas portuguesas e brasileiras e etc. E ele escreveu uma novela que é o Ninguém Como Tu, que é a única novela que eu me lembro de ver quando era puto, porque pôs um bocado o país em paranoia, porque era a questão do quem matou o António. Não sei se te lembras disso. Não me lembro. Pronto, basicamente, só para dizer que foi uma loucura tal que o último episódio, eles fizeram um direto de manhã até à noite em que a cassete do último episódio era tirada de um cofre, colocada num caminhão blindado e seguiam o caminhão de helicóptero e depois toda esta sensação para se saber quem é que tinha matado o António. E eu a perguntar ao Rui Vilhena, porque eles tinham filmado 9 finais diferentes, que era para cada uma das personagens ter matado, e depois tinham escolhido uma que era um bocado, quem é que quer saber que foi esta que matou o António? E eu perguntei isso ao Rui Vilhena e ele, não, eu queria outro final e tal. E esta foi a única história assim portuguesa que eu me lembro de uma telenovela que... E lá está, provavelmente o final escolhido foi por causa do target, não é? Tem de ser o que agrada à maior parte das pessoas. Sim, exatamente. A novela então é o formato que não dá mesmo para escapar. Se fizeres uma coisa mais intelectual, é capaz de dar asneira. E diz-me uma coisa já agora, porque tu também falas de videojogos. Fizeste um último vídeo sobre a questão do cinema e dos videojogos. Vai haver algum dia em que o cinema vai ter um filme de um videojogo que seja... Principalmente desses que têm figuras um bocado difíceis de transpor para a vida real, não é? Tipo, o exemplo clássico do Super Mario é um deles, não é? E achas que vai haver algum dia um desses filmes que isto é mesmo bom? O Citizen Kane, não é? Dos filmes. Sim, o Citizen Kane dos filmes de videojogos. Não sei, mas pode ser que sim, já existem histórias muito boas. A ideia é pegar numa história e tentar desenvolvê-la o melhor possível, não é reproduzir o videojogo. Acho que é isso que tem falhado e podia não ter falhado. Não é? Por exemplo, o Assassin's Creed, o filme, já viste? Não, por acaso não vi, mas conta. É mau. Pronto, é bastante mau. Mas é mau desnecessariamente. Tu olhas para aquilo e pensas... o que é que eles estavam a pensar? Tem tudo, tem o ato do caraças, tem o realizador espetacular, tem a fotografia deste filme é lindíssima. Como é que eles fazem isso? Não se percebe mesmo. E a origem, o material de origem, também poderia ter sido muito mais bem tratado. Ou seja, há ali um problema que eu não consigo perceber qual é. Provavelmente é até alguém mesmo que goste daquilo, pegar na expressão e fazer um filme como deve ser. Porque eu sinto que o problema não é do videojogo e também não é do realizador, do modo geral. Por isso há ali uma coisa que falha, mas pronto, falha. Mas acho que sim, mais cedo ou mais tarde vamos conseguir, sim. E qual é que achas que seria o videojogo ideal para esse Citizen Kane dos filmes de videojogos? Aquele que é o videojogo mais... Aquele videojogo que eu pego recentemente, ainda recentemente tive com um amigo que nós jogávamos no 6º ano, no 7º ano, no início da PlayStation, nós costumávamos jogar bastante. Ele, entretanto, deixou-se disso, mas eu continuei. Então, recentemente tentei-lhe mostrar, anda cá, vou-te mostrar como é que os videojogos são hoje em dia. Não é? Como é que isto evoluiu? É um bocado difícil pegar numa pessoa de 1999, que jogava nessa altura e tentares mostrar agora o que é que se faz neste mercado. Então eu peguei no Last of Us, que é aquele videojogo que me meti a jogar os primeiros 20 minutos do Last of Us e que são extraordinários. E acho que provavelmente se houvesse um filme bem feito do Last of Us, a coisa era capaz de funcionar muito bem. Ok, não, eu em termos de videojogos a única coisa que eu joguei mais vezes na minha vida foi o GTA e foi em modo livre, que era só para mandar bombas a pessoas na rua e coisas assim. É como a maior parte das pessoas joga o GTA. O GTA também dava um filme bom. Dava. Assim, Rich. Dava. Eu via, pelo menos, eu via esse filme. Mas falando ainda do caso do Assassin's Creed que não funcionou, se calhar o problema também lá está, tem a ver que acho que era o Joe Dante que dizia que
quando escreves o guião é um filme, quando estás a filmar já é outro filme e quando montas já ainda é outro filme. E é que ao longo desse processo vai sempre haver alguém dos executivos a dizer epá, não é? Se calhar não fazemos isto assim, fazemos isto assado. Se calhar tem pessoas que não percebem muito da questão do videojogo e é por isso que depois se calhar saiu a bosta que tu disseste que era. Provavelmente. Mas nesse caso também não percebem de filmes, não é? Pois, é normal que pessoas que estejam em produtoras de cinema não percebam de filmes. Sim, eu acho que é normal. Porque é que no fundo tu podes, por exemplo, o Hitchcock, não é? Adaptou o Birds, que era um livro completamente banal, não era nada de especial, e transformou-o num clássico do cinema. Sim. O videojogo pode-se perfeitamente pegar num videojogo banal e transformá-lo num filme bom, não é? Depende, tem de saber o que se está a fazer, que é o que não tem acontecido. Ontem por acaso estive a ver o Rampage, que estava a dar na SIC. Pronto, é o que é. Não é dos piores, curiosamente. Surpreendeu-me, estava à espera que fosse pior. É com o Dwayne Johnson, não é? É, e com um macaco branco. Tudo a ver. Um gorila. E já agora, ainda falando sobre filmes, há assim algum filme que toda a gente gosta e que tu nunca conseguiste perceber? Há um filme que não é que eu não goste, mas aquilo que as pessoas acham que gostam desse filme não é o que é realmente o filme, que é o Blade Runner. Eu não acho que as pessoas realmente saibam o que é. Criam na cabeça uma imagem do Blade Runner que não é realmente o que é o filme. Ou seja, aquilo já não é um filme, aquilo é uma lenda. Percebes? Explica mais um bocadinho, é mais em pormenor, só para eu perceber. É um bocado difícil explicar, mas eu acho que é isso. Porque, por exemplo, eu comecei a pensar nisso quando comecei a pensar na sequela, o novo, o Blade Runner 2000 e qualquer coisa. 49, isso. sim. Esse filme é a sequela de um filme que na verdade não existe, que é a sequela do tal Blade Runner que as pessoas fazem na cabeça delas, porque aquele estilo introspectivo, aqueles visuais, toda aquela mitologia muito forte, não sinto que esteja presente no filme original, não é? Mas sinto que toda a gente pensa que está presente. É estranho explicar isto, mas pronto, é uma sensação que eu tenho. Epá, mas é assim, pelo menos o visual, eu revi o filme há pouco tempo e devo dizer que sim, o visual do filme tem e é espantoso, o original. A mitologia, eu acho que depende do que é que as pessoas definem como uma mitologia do filme. Até porque aquele filme foi refeito, não é? Muitas vezes. Foi porque a primeira versão tinha coisas que o Ridley Scott não queria, depois a segunda já era quase o que ele queria e o Final Cut é mesmo o que ele queria. E pá, eu não vi a versão original de cinema que tem uma voz off. Sim, muito má, dizem, segundo consta. Que o Harrison Ford fez a contragosto, mas pelo menos o Final Cut eu acho que pelo menos pega muito bem na ideia de pá, o que é que já é, o que é que ainda é humano e o que é que ainda não é, o que é que já não é, e a partir de que momento é que qualquer pessoa vai deixar de perceber a divisão entre esses dois mundos. Sim. Acho que pelo menos o filme sempre foi sobre isso e é por isso que eu gosto tanto do filme também. Não, mas diz, desculpa. Eu gosto do filme, atenção, eu gosto do filme, eu percebo o que quero fazer, mas eu sinto que não é tão mítico como se tornou na mente das pessoas, do público. Ok, se calhar é porque as pessoas, na tua opinião, as pessoas não veem o filme desde que saiu. Sim, por exemplo, o Star Wars, não é? Tu agora vês malta, e o Star Wars é muito polémico falar do Star Wars, sobretudo com os fãs. Tu vês malta, eu reparo nisso pela maneira como comentam os novos filmes. Pensam que o Star Wars eram as prequelas, no fundo, ou seja, é aquele ambiente muito imponente, com aquela política, alta política espacial, não é? Só que o Star Wars não era isso, nunca foi isso na origem, só foi nas prequelas. Não é? Sim, exatamente. Mas sentes que estavas a dizer que Star Wars é um tema polémico que tens medo de levar com algum não, em Portugal, uma marretada na cabeça? Não, em Portugal acho que não há problema disso. Nos Estados Unidos é um bocado mais complicado, não é? Porque os fãs sentem que são donos do Star Wars. Sim, levam quase aquilo como uma religião. Aqui há uns tempos havia um que tinha mesmo proposto haver uma espécie de conselho para escrever os próximos filmes, um conselho de fãs
E eles é que escolhiam e é que decidiam o que era canon e o que não era. Enfim, pronto, aquilo é. Pessoas com muito tempo livre. E já agora faço-te a pergunta ao contrário: se há algum filme que a maior parte das pessoas que tu conheces não goste e que tu digas, pá, esperem aí, que isto se calhar é bom. Provavelmente está. Eu agora não me estou a lembrar de nenhum, é pena. Mas provavelmente. Olha, por exemplo, eu gosto bastante do Alien 3, né? Que não é nada de especial. Normalmente as pessoas não gostam, não é? Mas eu acho que é interessante. Porque o Alien tem aquela coisa de cada filme tem um género diferente, não é? Mas tudo ambientado no Alien. O primeiro é aquela espécie de slasher espacial. O segundo já é um filme de ação. O terceiro é uma espécie daqueles filmes góticos de antigamente, o Castelo Assombrado. E assim, é assim que eu vejo o terceiro filme e gosto do que foi feito. Pronto. Os efeitos visuais são um bocado estranhos às vezes, mas é um filme que eu não consigo não gostar. O quarto já não gosto muito, mas o Alien 3 por acaso até gosto bastante. Okay. Eu por acaso nunca vi o Alien 3, mas já várias pessoas ao longo dos últimos anos me têm dito não vale a pena, dá pelo menos uma espreitadela. Assim, o que é giro nesta época e que deve-se muito a isso à internet é que de repente tens filmes que nunca ninguém na vida deu um chave por eles e que de repente ressurgem. Lembro-me há uns tempos no meu Facebook apareciam algumas pessoas a falar do Psycho 2. A dizer, o Psycho 2 até é bom, vejam que vale a pena. Sim. Há gosto para tudo, não é? Agora com a internet toda a gente gosta de tudo. Não, mas por outro lado é fixe porque te ajuda a descobrir outras coisas, não é? Por exemplo, o Super Mario Brothers, não é? O filme, o de 80 e pico, não é assim tão mau, aquilo até é interessante. Ultimamente até surgiu um interesse renovado que até fez com que se lançasse uma sequela em banda desenhada. A sério? Há o Super Mario, porque aquilo acaba em gancho, não é? Sim. Tem um gancho que depois nunca fizeram um filme, obviamente, não é? Por razões óbvias, mas fizeram-no em banda desenhada. Ok, eu tenho de ver isso. E é gratuita, procura na internet. Epá, agora estou curioso. Não, é porque o filme do Super Mario não é que eu tenha mal consideração, porque eu só me lembro de eu ver em puto, mas faz parte da minha infância e agora fiquei curioso para ver isso. E eu lembro-me, eu também o vi em puto e aquilo era muito estranho. Não é que fosse mau, mas cria aquele ambiente assim meio que não estás a perceber muito bem o que é que está a acontecer, mas parece ser uma coisa esquisita assim. Mas para a miudagem é giro. Eu pelo menos eu achava giro. Não sei hoje se voltasse a ver como é que isso ficava, mas um dia deixo-o fazer isso. E já agora diz-me o que é que estás a pensar fazer daqui para a frente no canal, se há algum tema que possas já falar, só para ficarmos aqui com algum exclusivo em primeira mão. Olha, não sei, sinceramente, eu por acaso já pensei muitas vezes em fazer um vídeo sobre o Good Place. Falaste há um bocado do Good Place, não sei, eventualmente posso fazer. Também tenho um já escrito há muito tempo sobre a Branca de Neve, o filme do João César Monteiro. Sim. Estou à espera de setembro, que faz 10 anos. Acho eu que faz. Não faz 10 anos, não faz 20 anos. Para ser a efeméride, talvez o faça nessa altura. E pronto, é indo fazer esse género de coisas. Eu gostava de entrevistar mais pessoas, porque eu tenho entrevistado algumas pessoas. Entrevistei o João Moreira, por exemplo, e o Lloyd Kaufman, naquele da Troma. Eu gosto desse formato e gostava de fazer mais vezes, só que pronto, tenho de me deslocar a Lisboa, não é? Eu sou de Coimbra. Nesses dois tive sorte que um veio cá e o outro é de cá, mas é por aí tentar e fazer isso. Mas porquê é que Coimbra é a meca da blogosfera de cinema? Não percebo. Olha, Vem tudo é uma daí. boa pergunta. Vem tudo daí. Eu acho que somos os mais resistentes, porque, não é? Somos os que sobrevivemos até agora. É os que não têm muito para fazer, não é? Talvez. Estou a brincar. Seja por isso. Mas esse tema da Branca de Neve de facto é engraçado, porque é um tema que faz tanto parte da nossa cultura. Qual é que é a tua opinião sobre o filme, se é que viste o filme? Sim, vi. A minha opinião é que ele, por alguma razão, não queria fazer aquilo. Não queria fazer aquilo. Lá implicou com alguém, embirrou com alguém, que ele também era uma pessoa assim bastante, não é,
sentimentos bastante fortes e não queria fazer aquilo. Então a solução que ele arranjou foi aquela. Foi, bem, vou aqui fazer isto e pronto. E vou tentar teorizar à volta disto, até porque há 20 mil teorias, mesmo ditas pelo próprio, sobre o que é que ele estava a tentar fazer, não é? E são todas contraditórias. Eu acho que a resposta é a mais simples de todas, que é ele simplesmente não queria fazer aquilo e pronto, arranjou aquela maneira de, de dar a volta à coisa. Mas é fascinante e eu gostava, é pena, ele já não é vivo, não é? Gostava mesmo que ele dissesse o que é que aconteceu. Eu acho que ele teria muita coisa a dizer, até porque, apesar desse filme que eu ainda não o vi, só conheço toda a polémica que o envolveu, apesar disso, acho que o João César Monteiro é um realizador muito, pá, muito sui generis e muito português. Acho que nenhum outro país podia ter um realizador como aquele. É excelente, eu gosto muito dele também. Portanto fico curioso quando esse vídeo sair, vou logo ver. Até porque o filme, se tu vires o filme, vês mesmo que aquilo foi feito às 3 pancadas por alguém que não estava com vontade de fazer aquilo. Aquilo começa com umas fotografias do autor da Branca de Neve, não o conto, não é? Mas desta nova versão, sim. Que foi encontrado morto na neve, então aquilo começa com 3 frames de quando o encontraram morto. É a mesma fotografia do morto. Começa assim e depois tem os créditos, que é um tapete, é assim uma tapeçaria. Ele filmou a tapeçaria, meteu-lhe os créditos por cima e depois começa o filme, que é quando não há imagem, há som. E quando há imagem, porque aquilo tem imagens pelo meio, tem umas imagens de uns castelos e do céu e de umas paisagens de som. Aquilo é engraçado e é um exercício giro, mas pronto. Mas nota-se que ele foi improvisando. Eu acho que ele foi improvisando à medida que ia fazendo. Não achas que se calhar ele também estava um bocado a testar os limites das pessoas que... Porque em Portugal, independentemente dos realizadores serem bons ou não, às vezes têm sempre as simpatias da crítica, não é? E não será que ele estava a testar um bocado, a ver, vamos ver se qualquer coisa que eu consiga fazer, se eles vão dizer bem? Sim, podia. Podia ir por aí, sim. E eu vejo-o a fazer isso. Que até foi um pouco, aqui há uns anos, há uns 2 anos, houve aquela polémica com o Salvador Sobral, precisamente por isso. Porque ele disse, agora tudo o que eu fizer vão gostar, não é? Sim, exatamente. No fundo, é a mesma coisa. Pronto. Ok, olha, então acho que deste lado é tudo. Ficamos à espera então desses vídeos. Não sei se queres deixar alguma última mensagem para a humanidade, dizer alguma coisa, daí dos lados de Coimbra. Da malta de Coimbra, não é? Que sou eu, o Cinema Xunga, também o Miguel. O Miguel também. O Miguel, exatamente. Trabalha aqui e depois há a malta aqui dos arredores, da Ana Dia e assim como o Daniel do VHS, do podcast VHS. Sim, o Daniel Loura, exatamente, sim. Pronto, o que eu posso dizer olha, se ficaram curiosos com o que eu faço, visitem o Cineblog em youtube.com/cineblogpt e pronto, e comentem e deem like e partilhem esse género de coisas que os youtubers pedem. E subscrevam. Pois é, subscrevam. Que é a primeira coisa e foi a única que eu não disse. Sou um péssimo promotor. É verdade. Eu tinha-me lembrado de dizer, pensei que queria dizer isso há bocado, que é o que eu tento também fazer, não é? Não sei se reparaste, mas eu não faço crítica de cinema. Não é? Sim. Nos vídeos, sim. Isso surgiu-me quando me perguntaste há bocado do blog, porque a crítica é aquela coisa, porque já me aconteceu muitas vezes, quando eu vou ver os tais textos de há 10 anos, eu vejo que aquilo está completamente desatualizado. Acho que a crítica é injusta para os filmes. Tipo, quando eu vejo um filme e tenho de escrever uma crítica ou tenho de fazer um vídeo logo a seguir sobre o filme a dizer o que é que eu achei, eu acho que essa opinião não é a melhor maneira de falar de cinema. Porque essa opinião desatualiza-se facilmente e não vai, não é? E não vai mesmo falar daquilo que aquele filme... Até pode ser um filme mau, mas pode ter alguns momentos interessantes e que são inovadores. Claro, exatamente. E há muitos filmes maus que, como a crítica diz, este filme é horrível, não vão ver, bom, as pessoas nem sequer veem o filme e nem sequer têm a oportunidade de descobrir o que há de bom nesse filme. Pá, eu acho, já que falaste disso, também é uma das minhas grandes dúvidas existenciais, porque quer dizer, tu tens um filme que se calhar até demorou 1, 2, 3 anos a fazer e que pode ser completamente assassinado em meia dúzia de linhas por
por uma crítica, e de facto, por vezes, sinto que a crítica também não tem esse cuidado, às vezes, com Sim, é bastante bastante injusta muitas injusta, vezes. e até, pronto, quantos filmes, não é? Quantos grandes filmes foram desprezados pela crítica quando saíram, e etc e tal. Sim, exatamente. Mas, por outro lado, acho que é isso que é interessante na crítica, é que ajuda-te muito a perceber como é que as pessoas pensavam numa determinada altura, ou como é que Sim, os média pensavam numa determinada altura, e isso é fixe. é esse contexto histórico. É interessante, sim. Lá está, mas é o que eu. Isso foi uma coisa que eu andei a fazer isso durante 10 anos ou 15 lá no blog. E hoje em dia, quando olho para trás, penso: epá, não sei se isto era a melhor maneira de abordar o cinema e não sei se transmite realmente o meu gosto pelo cinema, a fazer crítica. E é por isso que ultimamente já me perguntaram muitas vezes: mas porquê é que tu não fazes crítica? Porquê é que não dizes a tua opinião sobre um filme que se estreou agora? E é por isso. Pois, e percebo perfeitamente, eu muitas vezes também tenho esse dilema. A única coisa que eu acabo por fazer é, tentar falar sobre filmes de facto gostei e que por alguma razão ou tenham escapado das pessoas porque é muito como eu uso o Facebook. Eu abro o Facebook e vejo alguém a falar de um filme que eu nunca ouvi falar. E Sim. essa pessoa diz: vejam este filme porque etc, etc e tal. E, e acho que é isso que ainda tento fazer com as Hum. poucas opiniões que ainda vou mandando só para dar a entender às pessoas: olhem, está aqui este filme, vejam que é interessante. Sim, sim, sim. E é positivo, não é? Positivo é sempre bom. Eu sei Sim, que o negativo exatamente. vende mais, mas o positivo para mim é a melhor maneira de estar nas redes sociais, não é? Sim, exatamente, exatamente. Olha, está bem. Olha, foi uma boa maneira de fechar a conversa. Obrigado. Pronto.